E foi assim, irmãos, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas eu não sabia que aquilo era só o começo. Porque o Senhor não faz as coisas pela metade. Quando Ele começa, Ele termina. E foi assim que depois do batismo, as coisas começaram a mudar de verdade. Eu me lembro que no primeiro culto depois que fui batizado, eu ainda sentia aquelas dores no corpo, as feridas ainda ardiam. Mas irmãos, quando eu entrei na igreja e senti aquele cheiro de incenso, aquela paz que só tem no lugar santo, eu chorei. Não era choro de dor, não. Era choro de alívio, de gratidão. Porque eu sabia que mesmo com as marcas no corpo, minha alma estava limpa. Deus não deixa marca na alma, irmãos. Ele apaga, Ele renova. E a minha mãe? Ah, a minha mãe. Quando ela me viu entrando na água, ela não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, na beira da pia batismal, e só dizia, glória a ti, Senhor. Glória a ti. Depois, ela me contou que na noite anterior, ela teve um sonho. Sonhou que estava num barco, no meio de um rio muito largo, e que eu estava na água me afogando. Ela gritava, mas não conseguia me alcançar, até que uma mão forte me puxou para dentro do barco. Quando ela acordou, ela soube, hoje é o dia. Meu filho volta para Deus. E foi exatamente naquele dia que eu tomei a decisão de me batizar. Mas o adversário não gosta de ver alma sendo salva, não é, irmãos? Porque logo depois que eu fui batizado, as provas começaram a vir. Primeiro foi o emprego. Eu trabalhava numa oficina mecânica e o patrão, que sabia que eu tinha me batizado, começou a me provocar. Falava, agora você é crente, né? Vai orar para consertar o motor? Os colegas de serviço também zoavam. Ó o santinho aí, não pode mais xingar. Mas eu ficava quieto, irmãos. Porque eu tinha aprendido uma coisa, quando a gente fica em silêncio, Deus fala por nós. E não é que Deus falou? Porque um dia, o patrão estava com um problema num carro que nenhum mecânico conseguia resolver. Ele já tinha gastado horas, e o cliente estava furioso. Aí ele olhou para mim e disse com ironia, e aí, crente? Vamos ver se Deus te ajuda a arrumar isso. Eu respirei fundo, pedi a Deus em pensamento, Senhor, se o Senhor quiser, me mostra o problema. E irmãos, quando eu abri o capô daquele carro, foi como se uma luz acendesse na minha cabeça. Eu vi exatamente onde estava o defeito, um fio solto que ninguém tinha notado. Em 5 minutos, o carro estava pronto. O patrão ficou de boca aberta. Não falou mais nada daquele dia em diante. E sabe o que é mais interessante? Alguns meses depois, ele mesmo começou a frequentar a igreja. Hoje, ele é batizado e serve a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas as provas não pararam por aí. Porque, irmãos, o adversário é oportunista. Ele viu que não conseguiu me derrubar pelo trabalho, então tentou pela família. Minha irmã, que sempre foi muito apegada a mim, começou a me evitar. Ela falava, você mudou. Você não é mais o mesmo. E era verdade, irmãos. Eu não era mais o mesmo. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente não pode continuar igual. Mas isso doía, porque ela achava que eu estava deixando ela de lado. Até que um dia ela chegou em casa chorando. Ela tinha ido num lugar que não devia com pessoas que não prestavam, e tinha se metido numa confusão feia. Quando ela me contou, eu não a julguei. Só abracei ela e disse, vem comigo na igreja. Lá a gente acha a resposta. E foi assim, irmãos. Hoje ela também é batizada, e serve a Deus com alegria. Mas eu quero contar uma coisa que marcou muito a minha vida. Uns 2 anos depois do meu batismo, eu tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, cheio de neblina, e que tinha um abismo na minha frente. Do outro lado, tinha uma luz muito forte, mas eu não conseguia atravessar. Aí eu ouvi uma voz que falava, filho, estende a mão. Eu estendi, e uma mão me segurou. Quando eu olhei, era Jesus. Ele me puxou para perto dele e disse, você já atravessou o abismo uma vez. Não volte mais. Eu acordei suando, com o coração acelerado. Mas tinha uma paz no meu peito que eu não consigo explicar. Porque Deus fala, irmãos. Ele fala nos sonhos, ele fala na oração, ele fala até no silêncio. E foi assim que eu aprendi, a vida com Deus não é um mar de rosas, não. Tem provas, tem lutas, tem pessoas que vão zombar da gente. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus não abandona a obra da sua mão. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que pareça que tudo está contra você. Fica firme. Não saia do lugar. Hoje eu sou cooperador na igreja. Não sou ninguém especial, não. Sou só um servo que Deus tirou do lixo e fez vasilha de honra. Minha mãe ainda ora por mim todo dia. Minha irmã congrega comigo. E aquelas marcas do fogo selvagem? Sumiram. Deus não só cura a alma, irmãos. Ele cura o corpo também, no tempo dele. Então, se você está passando por alguma prova, se parece que tudo está desabando, não desista.
Porque Deus está olhando para você nesse exato momento. Ele está dizendo: filho, estende a mão. E quando você estender, ele vai te puxar para perto dele. Porque a obra que Deus começa, ele termina. E no final, a vitória é nossa. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Amém. Notas adicionais para a fidelidade ao estilo CCB. Repetição de frase-chave: glória ao nome santo do Senhor, fica firme, Deus não abandona a obra da sua mão, reforçam a mensagem e criam ritmo. 2. Detalhes sensoriais, cheiro de incenso, luz no sonho, dor das feridas, tornam um relato vivo e tangível. 3. Silêncio sobre o inimigo, o adversário é mencionado sem dramatização, apenas como realidade bíblica, 1 Pedro 5:8. 4. Foco na transformação gradual, não há milagres instantâneos, mas processo de fidelidade cura após meses, patrão convertido com tempo. 5. Chamado à ação sutil, vem comigo na igreja para a irmã, fica firme para o ouvinte, convidativo não impositivo. Este formato mantém o equilíbrio emocional sem histeria e a autoridade doutrinária sem pregação explícita, características essenciais dos testemunhos na CCB. Assista só comigo esse detalhe, irmão. Depois que eu fui batizado, as coisas começaram a mudar de um jeito que só quem vive para crer. As feridas do fogo selvagem ainda doíam, mas agora eu tinha uma paz no coração que nenhum remédio desse mundo podia dar. A mãe que tanto orou por mim, chorava de alegria toda vez que via as bolhas secando, pouco a pouco. Filho, é o sangue de Jesus limpando a tua pele, ela dizia, passando o dedo com cuidado nas marcas que iam sumindo. E era verdade. Não foi de um dia pro outro, não, porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele vai restaurando, como um oleiro que molda o barro com paciência. Mas o adversário não gosta de ver a obra de Deus avançando, não é mesmo? Um dia, depois de uns 3 meses do meu batismo, eu estava saindo do serviço. Eram umas 17h30, aquele sol quente de final de tarde, quando um colega de trabalho, que sabia da minha doença, chegou perto e falou: Zé, nome fictício, eu conheço um lugar que cura isso aí rapidinho. É um centro lá no bairro tal, o pessoal faz um trabalho com ervas e passes. Eu nem deixei ele terminar. Irmão, eu já fui curado. O médico que me atendeu foi Jesus Cristo, e o remédio foi o sangue dele. O homem ficou olhando para mim como se eu tivesse falado em outra língua. Mas eu não tava nem aí. Porque quem já provou do poder de Deus não volta atrás, não é? E Deus não para de surpreender, irmão. Pouco tempo depois, a minha irmã, que estava afastada da igreja faz uns 2 anos, aquela mesma que eu arrastava para a praça, que vivia nas festas, começou a ficar doente também. Nada grave, mas uma dor de cabeça que não passava, uma fraqueza no corpo. A mãe, que já estava experiente nesses casos, só falou: filha, vem comigo na igreja amanhã. Ela resistiu, claro. Mãe, eu não aguento mais ouvir falar de Deus, não. Mas a mãe, com aquela calma que só quem ora de madrugada tem, respondeu: não é para ouvir, não. É para sentir. E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, minha irmã estava lá, sentada no banco, de cabeça baixa, mas estava. E quando o irmão começou a pregar sobre o filho pródigo, ela começou a chorar. Não foi um choro alto, não, era aquele choro que vem de dentro, que faz a gente tremer. Depois do culto, ela veio para mim e falou: eu quero ser batizada. Hoje ela tá firme na obra, louvando a Deus, e as dores sumiram. Porque quando a gente volta para casa do Pai, Ele restaura até o que a gente nem pediu. Mas irmão, eu não tô contando essa história para falar de mim ou da minha família, não. Tô falando para você que tá aí, talvez com o coração pesado, pensando que já foi longe demais, que Deus não vai te querer mais. Mentira do inimigo. Deus não olha pro teu passado. Ele olha pro sangue de Jesus que te cobre. Você pode até ter ido pra praça, pro bar, pra onde for. Mas se você estender a mão, Ele vai te puxar de volta, como fez comigo. E tem mais uma coisa que eu preciso contar, porque isso aqui é prova viva do poder de Deus. Lembra daquele patrão que me demitiu quando eu fiquei doente? Pois é, uns 6 meses depois do meu batismo, eu tava andando na rua e quem eu encontro? Ele mesmo, parado na frente de uma loja. O homem me olhou, ficou branco que nem papel e falou: rapaz, eu sonhei contigo essa semana. Sonhei que você tava num lugar cheio de luz, e uma voz falou: esse aí é meu filho. Eu só sorri e falei: é verdade, seu João. E o Senhor tá te chamando também. Hoje esse homem frequenta a igreja. Não foi do dia pra noite, não. Ele ainda tá aprendendo, mas tá lá. Porque quando Deus começa a trabalhar, Ele não para. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que foi coincidência a mãe sonhar com o anzol? Foi coincidência a minha irmã adoecer e depois se converter? Foi coincidência o patrão sonhar comigo? Não, irmão. Isso é a mão de Deus agindo.
Ele não precisa de muita coisa, só de um coração disposto a ouvir. Então fica firme. Não olha pro que está acontecendo agora, olha para a promessa. Porque a mesma mão que segurou a minha vida, que curou as minhas feridas, que trouxe a minha família de volta, é a mesma mão que está estendida para você hoje. E se você pegar nela, nada nem ninguém vai te tirar do lugar que Deus preparou. Glória ao nome santo do Senhor. Glória. Amém? Amém. Agora, se você tá aí e sente que esse testemunho falou contigo, não sai daqui sem fazer uma coisa. Dobra os joelhos e fala com Deus. Não precisa de palavra bonita, não. Só fala, Senhor, eu quero voltar. Puxa o anzol porque eu tô aqui. E pode ter certeza, Ele vai te ouvir. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E no final, a vitória é nossa. Aleluia! Aleluia! A obra que Deus começa, Ele termina. O irmão faz uma pausa, olha para o chão por um instante, como se revivesse cada detalhe, e então continua com a voz mais firme, cheia de convicção. Mas eu não posso terminar esse testemunho sem falar de uma coisa que muitos esquecem: a gratidão. Porque, irmão, não é só a gente que recebe a bênção, a gente tem que devolver essa bênção em louvor, em serviço, em fidelidade. Quando eu saí daquele centro espírita, eu não saí o mesmo. Não era só a doença, não era só o medo. Era uma certeza que Deus tinha me dado: você é meu, e eu não vou te deixar. Mas sabe o que eu fiz? No domingo seguinte, mesmo com o corpo ainda cheio daquelas bolhas, mesmo com a dor, eu fui para a igreja. Não fui para mostrar que estava curado, não fui porque precisava estar lá. Precisava sentir aquele silêncio, ouvir os hinos, ver os irmãos orando. Porque, irmão, a igreja não é lugar de perfeitos, é lugar de quem precisa de Deus. E foi ali, naquele culto, que algo mudou. O cooperador de jovens, o mesmo que tinha me falado duro naqueles dias, se aproximou e disse: irmão, você tá aqui. Isso já é vitória. E eu chorei, irmão. Chorei porque entendi que Deus não estava me pedindo nada grandioso, só estava pedindo que eu confiasse nele, mesmo quando as coisas não estavam fáceis. O batismo que mudou tudo. A voz do irmão fica mais grave, como se carregasse o peso da memória. Depois de uns 3 meses, as feridas começaram a sarar. Não foi de um dia pro outro, não foi devagar, como se Deus estivesse dizendo: eu tô curando não só o teu corpo, mas a tua alma. E quando o médico falou: não tem mais sinal da doença, eu não comemorei sozinho. Eu levei o relatório pro altar e agradeci. Mas sabe o que foi o maior milagre? Não foi a cura. Foi o dia que eu desci as águas. Eu já tinha sido batizado antes, quando era criança, mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia o que estava fazendo. Quando o irmão me mergulhou na água em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eu senti algo que não dá para explicar. Era como se todas as correntes que me prendiam no passado se quebrassem. E quando eu saí da água, irmão, eu falei em línguas. Não foi coisa da minha cabeça, não, foi o Espírito Santo tomando conta. E sabe o que eu ouvi na minha mente? Claro, como se alguém tivesse falado no meu ouvido: agora você é meu. A família restaurada. O irmão sorri, como se visse algo além da plateia. Hoje minha irmã tá firme na igreja. Ela casou com um irmão, tem 2 filhos, e toda semana eles estão lá, no culto. Minha mãe? Ela ainda ora por mim todo dia, mas agora não é mais com lágrimas, é com gratidão. E eu sou cooperador de jovens. Isso mesmo, irmão, o mesmo que um dia falou não vou mais na igreja, hoje tá levando outros para perto de Deus. Porque quando a gente experimenta a misericórdia dele, a gente não consegue ficar quieto. Uma advertência e uma promessa. O irmão se inclina para frente, como se falasse olho no olho com cada um. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o adversário não desiste. Ele tentou me derrubar com doença, com dúvida, com vergonha. Já teve dia que eu pensei: será que eu mereço mesmo estar aqui? Mas sabe o que Deus me mostrou? Que não é sobre merecer, é sobre graça. E se você tá aí hoje, ouvindo isso, e sente que tá longe, que errou, que não tem mais jeito, minta pro diabo. Porque a mesma mão que me tirou da lama, que curou as minhas feridas, que restaurou a minha família, é a mesma mão que tá estendida para você agora. Mas tem uma coisa, Deus não força ninguém. Ele não vai te arrastar pro altar. Ele não vai te obrigar a dobrar os joelhos. Você tem que querer. E se você quiser, irmão, ele vai te encontrar. O anzol da graça não solta. O irmão faz um gesto com a mão, como se segurasse um anzol invisível. Lembra do anzol que a minha mãe sonhou? Pois é, eu descobri que aquele anzol não era só para mim. Era para minha irmã, pro meu patrão, para cada um que estava envolvido nessa história. Porque quando Deus começa a puxar, ele não solta mais. E hoje, eu tô aqui para te dizer, você também tá fisgado. Pode ser que você não sinta, pode ser que você tá lutando, pode ser que você tá pensando em desistir. Mas Deus não desistiu de você.
Então faz o seguinte, para de lutar contra o anzol. Deixa Deus te puxar. Deixa Ele te levar pro lugar que Ele preparou. Porque, irmão, a obra que Deus começa, Ele termina. E no final, a vitória é nossa. Glória ao nome santo do Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. Agora, se você sentiu esse testemunho no coração, não sai daqui do mesmo jeito. Dobra os joelhos agora. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, só fala, Senhor, eu tô aqui. Puxa o anzol porque eu quero voltar. Porque, irmão, Deus não faz barganha, mas Ele dá uma segunda chance. E uma terceira. E uma quarta. Até você entender que o lugar mais seguro desse mundo é dentro da vontade dEle. Fica firme. Não olha para trás. A vitória já tá garantida. Amém? Amém. E tem mais uma coisa, irmão. Glória ao Senhor. Quando eu fui batizado, o irmão que me batizou falou assim, agora você morreu pro mundo. O que morreu não volta mais. Eu pensei, mas como assim, irmão? Eu ainda tô aqui, tô respirando, tô vendo as mesmas coisas. Só que eu não entendi ainda. Porque a morte que ele falava não era do corpo, era da velha vida. E foi aí que eu descobri. O anzol não era só para me fisgar, era para me transformar. A provação que veio depois da vitória. Amados, prestem atenção nisso. Eu achei que depois do batismo tudo ia ser fácil. Agora eu tô salvo, tô cheio do Espírito Santo, nada vai me abalar. Mas o adversário não desiste tão fácil não. Não desiste, irmão. 3 meses depois eu tava trabalhando numa obra, aqueles dias de sol quente, suor, cimento. Quando de repente senti uma dor nas costas que parecia que tava queimando por dentro. No começo achei que era só cansaço. Mas no outro dia, acordei com o corpo todo ardendo, como se tivesse pegado fogo. Irmão, era o fogo selvagem de novo. Minha mãe olhou para mim e falou, filho, isso não é coincidência. O inimigo tá tentando te derrubar de novo. E eu, na minha ignorância, falei, mas mãe, eu já fui batizado. Como que isso pode acontecer? Ela só abaixou a cabeça e disse, Deus não prometeu que a gente não ia passar por provação. Ele prometeu que ia estar com a gente no meio dela. A lição do silêncio de Deus. Irmãos, isso é sério. Eu orava, jejuava, pedia para Deus me curar, e nada. As bolhas aumentavam, a dor piorava, e eu comecei a questionar. Será que eu fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Até que num culto, o irmão que estava pregando falou assim, às vezes Deus não tira a provação porque Ele quer que a gente aprenda alguma coisa nela. Glória a Deus. Aí eu entendi, Deus não estava me castigando. Ele estava me preparando. Porque foi naquela época que eu comecei a servir de verdade. Não só ir na igreja, não só cantar os hinos, mas visitar os enfermos, ajudar os irmãos, dar testemunho para quem estava fraco na fé. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Quanto mais eu servia, menos eu sentia a dor. Não que o fogo tivesse sumido, mas o peso da presença de Deus era maior do que qualquer sofrimento. A cura que veio no tempo certo. Glória ao nome santo do Senhor. 1 ano depois, eu estava num culto de oração. O irmão que estava dirigindo falou, tem alguém aqui que precisa ser curado. Deus vai tocar nesse corpo agora. Eu não falei nada. Não levantei a mão. Só fiquei ali de cabeça baixa porque eu já tinha pedido tanta vez. Mas de repente, eu senti uma mão quente nas minhas costas. Não era mão de homem, irmão. Era Deus. Quando eu levantei, as bolhas tinham secado. A pele estava lisa. Não ficou nem cicatriz. Glória! O médico que me tratava não acreditou. Ele falou, isso não tem explicação médica. E eu respondi, não, doutor, tem sim. O nome da explicação é Jesus Cristo. A vitória que não acaba. Amados, escutem isso. Hoje eu sou cooperador na igreja. Minha irmã, que também tinha se afastado, voltou e foi batizada. Meu patrão, que me demitiu por causa da minha fé, acabou indo num culto e aceitando a Jesus. Aleluia! E sabe o que é mais lindo? Deus não só me curou do fogo. Ele curou minha família, meu trabalho, minha vida. Porque quando Deus puxa o anzol, Ele não puxa só uma pessoa, Ele puxa uma geração. O recado final, presta atenção. Irmão, isso é para você. Se você está passando por uma provação hoje, não desiste. Se parece que Deus está demorando, não reclama. Se o inimigo está te atacando, não teme. Porque o mesmo Deus que me fisgou com um anzol invisível, que me segurou quando eu queria cair, que me curou quando os médicos não tinham resposta, esse mesmo Deus está contigo agora. Então faz o seguinte. 1. Dobra os joelhos, não importa onde você tá. 2. Abre a boca e fala, Senhor, eu sou teu. Puxa o anzol porque eu quero ficar. 3. Fica firme porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, irmão, você vai ver que não tinha nem cicatriz. Glória ao nome santo do Senhor. Glória.
Aleluia! Aleluia! Amém? Amém! Agora, se você sentiu isso no coração, não sai daqui do mesmo jeito. Vem na frente, dobra os joelhos e entrega essa vida para Jesus. Porque o anzol já tá lá, só falta você deixar Deus puxar. A vitória já é sua. Amém.